Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão assistir minha aula, né? Não é uma live, é uma aula gravada, meus alunos do quinto ano. Quero falar da saudade que estou sentindo de vocês, né? Esse ano praticamente nós não tivemos aula e o tempo todo parado. Eu me afastei um tempo antes, não tinha teste da época aqui em Maringá, mas acho que os médicos falam que eu tive o tal do Covid, talvez tenha sido um dos primeiros, e vocês perderam a oportunidade junto comigo de ser um dos iniciantes disso aqui em Maringá. Porque se eu desse aula para vocês, com certeza estaria todo mundo já imune hoje, né? Então, perderam a oportunidade. Agora vocês estão aí, né? Recrutas, né? Mas vamos falar hoje sobre a ação popular. Nós falamos nossas tutelas coletivas. E eu estava vendo nesse tempo todo, tenho certeza que assim como vocês estudaram muito, vocês não assistiram sua live, não, ficaram se debulhando sobre os livros. E um dos temas mais marcantes que vai ser daqui para diante será os direitos da saúde e os direitos fundamentais. Uma briga entre os direitos individuais e os direitos à saúde. Tutela coletiva. Aliás, esse é um ótimo tema. Já sei que vocês iniciaram o TCC, mas de repente jogar tudo pro ar que vocês fizeram e começar a escrever sobre isso. Porque nós estamos num confronto muito grande entre o direito individual, o meu direito individual e o direito coletivo. No começo do ano, eu falei para vocês que... Deixa eu só colocar meu relógio aqui para não perder o horário com vocês. Eu estou gravando aqui, são 20 para as 11. E falei para vocês que os direitos individuais, cada vez eles perdiam mais espaço para as tutelas coletivas, a proteção total. Isso veio se confirmar nesse momento. Essa situação que nós estamos vivendo, para a nossa matéria em específica, ela é marcante e determinante. Marcante por quê? Porque nós passamos a ter um marco de como lidar com questões coletivas. E determinante no sentido de determinar, ou seja, vamos fazer um círculo, vamos fazer um aro e dentro desse aro saber até onde vai meu direito individual em confronto com o direito coletivo. Eu vi uma cena assim interessante quando uma mulher estava numa praça sozinha e veio a polícia e prendeu essa senhora. E ela dizia: "Pô, eu tenho o direito de estar aqui. Vocês estão me prendendo por quê? Cadê a ordem do juiz me prendendo?" E nós sabemos que a Constituição que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito, né? Ou por ordem judicial. Então, ali uma determinação administrativa e a pessoa sendo presa. Então, são esses tipos de confronto. Não estou falando que ela tenha razão, tá? Também não estou falando que ela não tenha. Nem que sim, nem que não. Eu só estou lançando o fato. Para determinar qual o alcance desses direitos individuais e qual o alcance dessa tutela coletiva. Por isso que esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que será mais um marco nessa seara, em que o direito individual ele sofre profundas limitações. É com dor no coração, é assim meio triste, diria de forma melancólica, para um defensor dos direitos personalíssimos e dos direitos fundamentais ter que fazer essa afirmação de que nós estamos virando reféns de uma coletividade. Por que eu falo de forma melancólica? Porque os direitos fundamentais, tão amplamente garantidos pela Constituição, tão amplamente divulgados lá pela Revolução Francesa, hoje nós temos que abrir mão deles para poder viver em coletividade, senão não vai dar certo. É uma consequência desse mundo novo ou desse novo mundo. Mas essa pandemia, que provavelmente não será a última, li também nessa matéria, envolvendo essa matéria dos confrontos dos dois direitos, que provavelmente nós teremos uma grande pandemia por década, talvez mais de uma. Então é algo que nós vamos ter que nos acostumar.
diante da evolução e diante da transmissibilidade dessa questão, desses direitos coletivos, porque hoje se transmite uma doença ao mundo de forma muito rápida. E uma das consequências disso é as limitações desses direitos individuais, como também as limitações das fronteiras. As limitações das fronteiras mundiais. O globalismo, como ele existe, nessa chamada globalismo, que o mundo todo se glorificou ao falar, ele sofreu um revés. Tá? Ele sofreu um revés. Então, esse campo nosso, dessa disciplina nossa, ela toma cada vez mais importância. E como eu disse, é difícil falar, mas os direitos individuais estão cada vez perdendo espaço, diminuindo frente à tutela coletiva. Como aquela senhora dizia, eu tenho direito de estar aqui na praça respirando. A princípio. É uma palavra que eu aprendi e que eu redescobri ultimamente e o que eu tenho cada vez entendido mais. A princípio ela teria esse direito. Hoje, talvez não tenha mais. E dentro dessas defesas da tutela coletiva, não há como nós deixarmos de falar da ação popular. Eu acredito que essa pandemia, ela iria, se nós tivéssemos tido aulas normais, reverter toda a estrutura das nossas aulas aqui. Por quê? Porque nós teríamos que fazer essa confrontação. A confrontação do meu direito com o direito coletivo, já que essa é matéria específica nossa. Mas nós temos um currículo a seguir, né? Nós temos um currículo a seguir. Então, o que eu penso? Eu vou trazer a matéria nossa, mas não vou fugir de assuntos confrontantes como esses. E espero também que vocês vão aí na sua criatividade, também elencando situações como essa. Quem sabe até numa live. Já falei com o professor Herrerias que um protesto que eu faço, queria que tivesse uma live. Eu pegava alguém de vocês deve tocar um violãozinho. Colocava aqui do meu lado, tocando, um barril aqui de água com gás do lado, para a gente fazer algo mais divertido. Aí a gente tocava 5 horas de aula, né? Seria legal. E estou aqui também com a assistência do William, meu xará, que permite isso, com a professora Luciane me vigiando aqui e dando a minha coordenada e me sustentando. Porque eu não sei, eu já corro a ela, para poder falar com vocês. Mas a ação popular é a Lei 4.717 de 1968. É uma lei assim, não vou dizer antiga, é uma lei não tão contemporânea, mas que pela atualidade do tema, ela permanece com sua extrema vigência e com grande vigor. Porque é uma lei que garante ao cidadão, a nós, o direito de reclamar e o direito de ir à justiça contra os desmandos do poder público. Quando se diz que nós não podemos fazer nada, não posso fazer nada contra isso, mentira. Nós temos ação popular. A ação civil pública, eu já comecei a falar para vocês, ela é muito mais restrita, porque tem a legitimidade do Ministério Público, das ONGs, mas a ação popular não. A ação popular é nossa. Diz a lei em seu artigo 1º, qualquer cidadão, e eu já passo aí a fazer para vocês, quem que é o cidadão? O cidadão é aquele que está com seus em plenos direitos políticos. O cidadão aqui é tido como aquele que possui titularidade de direitos políticos. Então, aquele que estiver na titularidade dos seus direitos políticos, ele é um cidadão para a lei. Se não estiver nessa titularidade de direitos políticos, ele não é um cidadão. E nós temos muitas e muitas pessoas que, porventura, perdem essa qualidade quando têm seus direitos políticos cassados, por exemplo. Então, a justiça eleitoral,
ela hoje, que é uma da área do direito, uma das áreas que mais teve evolução também, porque ela se modernizou muito rapidamente, ela tem um poder de controle muito grande sobre seus elementos, ela determina quem é o cidadão. Só é o cidadão aquele que está com seus direitos políticos. Então, o autor da ação popular é qualquer cidadão. Se você estiver na titularidade de seus direitos políticos, você é um cidadão. Caso não tenha, você não é um cidadão para a ação popular. Qualquer cidadão, continua seu artigo 1º, será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, das sociedades mútuas e aí vai uma série de entidades. É extenso o artigo 1º quanto à legitimidade passiva. Então, a primeira questão que nós temos que ressaltar da lei de ação popular é a legitimidade. Qualquer cidadão possui legitimidade ativa para tanto. Para fazer o que esse cidadão possui? Para pleitear a anulação de um ato ou a declaração de nulidade de um ato lesivo ao patrimônio da União, dos estados, do município. Então, qualquer ato lesivo praticado pela autoridade, lesivo ao patrimônio público, ele pode ser pedido a sua anulação ou a declaração de sua nulidade através da ação popular. E nós podemos perceber que é uma forma de controle, né? É uma forma de controle que possui para se obter a nulidade de um ato que venha a lesar o patrimônio público. Vocês estão vendo um barulhinho aqui? É que está sendo higienizada toda a instituição, e essa é uma enceradeira daquelas ali, e eu nem vou falar para vocês, vou dizer aqui segredo. Tinha uma enceradeira dessa fazendo isso aí, e o professor Marquinhos foi passar aqui, o professor Marcos, e não é que ele escorregou? Foi um tombo feio. Rolou, serra abaixo. Mas vocês não falam o que eu falei. Outra coisa, vamos lá. Parágrafo 1º. Considera-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e os direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. E aqui uma perguntinha que pode gerar dúvidas ou que pode gerar assim até vamos dizer, uma dúvida mesmo com relação quando cair na prova para vocês. Não só da OAB, como em qualquer outro concurso. Não é apenas a anulação de um ato que gere dano econômico. Esse dano ao patrimônio público pode ser econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, qualquer ato do poder efetivamente constituído que venha a lesar o patrimônio público dentro dessas horas pode se anular. Uma curiosidade que eu falo aqui para vocês, né? A data da lei, né? Já falei que é uma lei não tão antiga, mas ela é de 65. Foi uma das primeiras leis do regime militar. Foi a Lei de Ação Popular, dando o controle ao povo para tentar a nulidade da administração pública. Esse fator histórico tem que ser revelado, tá? pelo seu contexto. Bem, mas vamos lá. Qualquer ato que venha a constituir uma violação ao valor econômico. Nessa época de pandemia, vamos lá novamente, muitas aquisições, muitos materiais está sendo feita, né, a aquisição, a construção de prédios sem licitação.
por causa da pandemia. Aí você pode me perguntar, professor, eu posso entrar com uma ação popular contra a construção ou contra a compra de um equipamento que venha a causar lesão ao patrimônio público? Sim. Logicamente que a lei dispensa a licitação, mas não dispensa a razoabilidade dessa aquisição. Mas como assim razoabilidade, né? Como a razoabilidade dessa aquisição? Exemplo, você não pode, se nós precisamos de máscaras, olha, eu ganhei uma aqui, assim, da professora, com umas florzinhas rosa, não sei se é porque eu sou São Paulino, sei lá o que, mas bonitinha, gostei, legal, né? É delicada, assim, igual o meu espírito, sabe? Muito boa. Essas máscaras que tá aqui, de pano, né? Nós precisamos. E o poder público tem que distribuir para a população. Só que o poder público resolve pagar R$30 em cada máscara dessa. Sem licitação. É possível ação popular para anular? É possível sim. Por quê? Como disse, qual o valor razoável a ser pago na época de pandemia, de emergência, em um equipamento desse? 6, 7 reais, 8, 10, mas o representante do poder público resolve pagar 50. Você pode, através da ação popular, entrar para declarar a nulidade disso e fazer com que o poder público restitua, aquele agente público restitua ao patrimônio público os valores gastos de forma inadequada. Mas isso não acontece no Brasil, claro, né? Se nós estivéssemos lá na Holanda, lá na Dinamarca, isso aconteceria. Mas aqui não vai acontecer, tenho certeza. Então, essa ação popular serve para fiscalizar esses atos. Nessa época agora, não é abrir a porteira para fazer qualquer coisa. Tem que ser sempre dos padrões de razoabilidade. E você como cidadão, olha o que eu estou repetindo novamente. Você como cidadão, ou seja, aquele que está com seus direitos políticos ativos, tem todo o direito de requerer a nulidade de qualquer ato que venha a lesar o patrimônio público. Aqui é um exemplo claro de poder econômico. Outro exemplo que nós temos que buscar dentro da lei é com relação ao artístico. Vamos pensar num dano artístico. Fica um pouco assim difícil de eu dar exemplo, fico pensando num patrimônio artístico, me ajudem aí. O que seria uma violação artística? Tem algum exemplo aí para me ajudar? Como? Big Brother? Não, que Big Brother foi uma violação à minha consciência emocional, né? Aquilo me deixou já nesse ar, já tô confinado ainda assistindo Big Brother, aí é pra deixar o cara débil mental mesmo. Mas fora isso, né? Sei lá, um patrimônio artístico da cidade, né? O peladão. Resolve vestir o peladão. E daí? Ou resolvem tirar o peladão, para quem não é de Maringá, nós temos uma praça aqui, que é o Peladão, famoso, né? E quando o antigo Grêmio de Maringá jogava, quando ganhava, ele amanhecia vestido com a camisa do Grêmio. Pois bem, vamos lá, resolvem tirar o Peladão de Maringá. É um elemento artístico. Então, isso significaria que você poderia entrar com uma ação popular para protegê-lo, né? Protegê-lo. Também nós temos aqui, olha só, estético. Paul Feyerabend, que é um dos grandes filósofos, ele disse que esse século nosso será o século da ética, da bioética e da estética. Há uma propaganda interessante, agora não está mais no ar, mas alguém de vocês talvez lembre, do Guaraná, que dizia: a imagem é tudo. A questão estética ganha cada vez mais força e mais respaldo. E uma lesão à questão estética poderia e pode gerar uma ação popular para a sua reparação.
que seja declarado nulo qualquer ato que venha a violar esse patrimônio estético da cidade. Nós em Maringá temos alguns monumentos, assim, não muitos, né? É claro, uma cidade jovem, não é uma cidade assim, com uma história muito histórica, né? Não tem uma histórica, mas temos alguns patrimônios. Como eu disse, o Peladão tá lá, né? E aí vai. Urbanístico, patrimônio urbanístico. Nós tivemos uma briga interessantíssima aqui em Maringá com relação à antiga rodoviária. A antiga rodoviária foi uma luta entre parte da população, inclusive teve ação popular a respeito, com relação à destruição ou não daquele prédio, que muitos entendiam que era um patrimônio urbanístico da cidade de Maringá. E no fim, quando caçaram uma liminar, de uma noite, de um dia para o outro, assim, quando as luzes se apagaram, no outro dia as luzes voltaram e ela não estava mais lá, já havia sido derrubado tudo. Mas era um patrimônio urbanístico ou não de nossa cidade? Essa é uma discussão. É uma discussão interessante. E mais, quem irá decidir se é um patrimônio urbanístico? Cabe ao Poder Judiciário entender, né? Olha, vocês vendo aí, nós caímos tudo novamente naquela que eu tenho dito para vocês, que eu tenho falado tanto da teoria da decisão judicial, né? Porque ele pode ser um patrimônio tombado, ótimo, mas pode não ser, como era o caso da rodoviária. Nós temos aqui no centro o hotel, né? Acho que é o Hotel Bandeirantes, se não me engano, que ele sim, ninguém pode mexer porque está a lei ali. Tá? Então, está protegido por lei. A rodoviária não estava protegida por lei. Havia alguns projetos, o pensamento de se transformar ali como um mercadão hoje que nós temos aqui perto, né? E onde vocês saem depois das provas para comemorar e transformar-se num ponto turístico da cidade. Não deu tempo. Destruíram e fizeram um estacionamento, né? De duvidoso valor estético. Bem, esse valor estético nenhum, né? Mas está lá, tem um estacionamento. E aquele prédio, e aquela obra que representou para Maringá por muito tempo, veio ao chão. Hoje nós temos o Parque do Ingá, nós temos vários locais aqui, o Parque do Japão, né? Também. Então tudo isso representa um patrimônio. Não só um patrimônio econômico, mas um patrimônio que dá alma a uma cidade. Eu digo que a cidade também possui uma alma. E essa alma, essa personalidade advém de seus monumentos, né? Advém de seus monumentos. Vocês viram, em função dessa pandemia, monumentos vazios. A hora que você vê a Torre Eiffel vazia, você fica imaginando, né? Como que é possível isso, né? E tantas outras partes do mundo, aqueles monumentos históricos vazios, né? Perde-se a alma, perde-se o espírito, perde-se a alegria, né? Você sai pela rua, você vê tudo fechado, perde-se a alegria de ser. Então, o que se protege através da ação popular é essa alma. A alma representada pelo poder artístico, alma representada pelo poder urbanístico, alma representada pelo poder estético. O maringaense adora a árvore. Toda vez que nós vemos uma árvore sendo cortada, nós sentimos, né? Porque parece que faz parte da alma maringaense ser uma cidade verde. Não, verde que eu falo é assim palmeirense. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não vamos contaminar a cidade, não. A verde, assim, dessas árvores e tal. Então você vê uma árvore daquela cortada, você sente na alma. Isso pode representar um patrimônio urbanístico da cidade. Então a ação popular serve justamente para isso. E ela está ao seu alcance, no seu poder. Então não fale que você não tem poder para não fazer nada. Você tem poder na mão sim, com uma lei de 65. E essa lei lhe permite, nem que seja você sozinho brigando contra o resto do mundo, como um verdadeiro gladiador, você proteger toda essa alma
ou patrimônio de sua cidade. Mas professor, eu tenho que necessariamente ser um residente na cidade? Não. Você tem que ser cidadão. Você tem que ser cidadão. Então a ação popular, ela tem esse objetivo: colocar na sua mão o poder de ajudar a fiscalizar. É muito simples nós lavarmos a mão e jogarmos toda a responsabilidade, às vezes, para as autoridades. Quando você tem na sua mão esse poder de polícia, esse poder de fiscalização e esse poder de atuação. Estão me avisando aqui que está quase terminando, né? Eu me empolgo quando começo a falar com isso, né? Mas eu vejo que nós podemos realmente atuar com explorando fronteiras antes inimagináveis, atuando com a ação popular na mão e na proteção dessa tutela coletiva. Mas eu volto a dizer a vocês, eu volto ao início da nossa aula, que essa pandemia mostra para nós agora o quanto nós temos que refletir sobre o confronto desses direitos.